meus caros, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Eulália Monteiro, ou Lia Monteiro se preferirem, mestre e licenciada em Direito. E no vídeo de hoje vamos continuar o tema da comparticipação criminosa. Vamos estudar a autoria na comparticipação criminosa. Quando é que alguém é considerado autor de um crime? Quando é que alguém é considerado cúmplice? Quando é que alguém é considerado instigador? Alguém manda outro matar outro? Será esse quem executa o crime, o autor ou mero participante? Todas essas questões vamos responder no vídeo de hoje e me proponho também a responder uma questão que foi deixada no sentido de como é que funciona a comparticipação criminosa nos crimes especiais. Se é novo no meu canal, eu gostava de te convidar a inscrever-se, a deixar o teu like, o teu comentário, as tuas dúvidas, a partilhar esse vídeo nas tuas redes sociais, que isso super ajuda o canal a crescer. E sem mais demoras, puxa a vinheta e vamos ao nosso vídeo. Na doutrina existem diversas teorias relacionadas à autoria na comparticipação criminosa. Dito isto, vamos começar por estudar a teoria unitária de autor e a teoria diferenciada de autor. Segundo o conceito unitário de autor, o seu fundamento é a equivalência das condições, ou seja, qualquer indivíduo que cooperar na prática do crime, independentemente do grau da sua atuação, é considerado autor do mesmo, ou seja, não se diferencia o grau, a importância da cooperação. Basta que o indivíduo participe do facto típico ou facto criminoso que este é considerado autor do crime. Segundo a teoria diferenciada, quando vários indivíduos praticam um crime, havendo assim a comparticipação criminosa, um grupo de pessoas decide praticar determinado crime, é importante para distinguirmos o autor dos outros participantes ou dos meros participantes, aferirmos o grau e a importância de cada ato praticado. Agora vamos falar sobre a teoria subjetiva de autor. De acordo com a teoria subjetiva, para distinguirmos autores dos meros participantes ou autor de outros participantes, deveremos olhar para o dolo. Para quem não sabe, o dolo consiste em conhecer e querer determinado facto, ou seja, consiste em ter consciência e livremente decidir adotar determinado comportamento previsto na lei penal como crime. Sendo assim, serão então considerados autores dos crimes aqueles que agirem com ânimos autores, ou seja, a vontade de serem autores daquela infração, ao passo que os participantes serão aqueles que vão agir com ânimos sócio, seja, a vontade de serem participantes ou de colaborarem naquela infração. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria objetiva de autoria. Segundo a teoria objetiva de autor, será autor o indivíduo que executar pessoalmente, em parte ou no todo, um determinado comportamento previsto na lei penal como sendo crime. Ao passo que serão meros participantes os indivíduos que não tomarem parte da concretização material ou da execução, vou dizer assim, da conduta prevista na lei penal como crime. Embora esses participantes contribuam, de certo modo, para a concretização do crime. E eu poderia aqui dar o exemplo do crime de homicídio. Uma pessoa pode pessoalmente executar o crime, aplicando-se nessa teoria, que será considerado autor, ao passo que aquele que prestar auxílio dando a arma ser considerado mero participante. Mas mais adiante vamos aferir então se essa teoria se aplica. Será que todos que cometem o crime pessoalmente ou executam são autores ou não? Uma crítica à teoria objetiva de autor reside no facto desta não incluir os autores morais. Por exemplo, vocês já devem ter assistido em algum filme, em alguma série, em alguma novela, ou ter visto no dia a dia, uma circunstância em que um indivíduo contrata alguém para matar uma pessoa por qualquer motivo, vamos dizer assim. E, segundo a teoria objetiva de autor é aquele que pratica pessoalmente o crime, total ou parcialmente. O que quer dizer que
Se eu contratar alguém para matar, eu não sou autor, sou mero participante. Daí os críticos dizerem, não, essa teoria falta um aspecto importante, pois não inclui a autoria moral. Vocês já devem ter ouvido falar em autoria moral, que mais tarde também iremos referir. E essa teoria objetiva vem ser complementada pela teoria do domínio de facto, que cá entre nós é a que defendemos. Segundo a teoria do domínio do facto, será considerado autor a figura central do processo de atuação concreta de um crime. Vamos dizer de forma simples, será autor aquele indivíduo que tem poder sobre a concretização ou a não concretização do crime. É o indivíduo que dá causa ao crime, no caso de dizer, olha, quero que você mate alguém, faz gerar no outro a vontade de cometer o crime, ou o indivíduo que tem o poder de dizer, não, era suposto, mas vamos parar. Ao passo que os participantes não têm o domínio sobre a concretização do fato. São aqueles, os famosos, que seguem bala, que seguem orientação. E o autor será aquele que tem o poder total sobre a concretização da prática ilícita. E com base na teoria do domínio do facto, vamos aqui dizer que o autor do crime é aquele que tem uma sensação de pertença, é como se o projeto da prática do crime lhe pertencesse. E pode ser autor do crime aquele que pratica pessoalmente determinado comportamento proibido por lei, ou ainda um autor mediático. O autor mediático é aquele que dá causa ao crime, que embora não seja a pessoa que na prática ou objetivamente ou materialmente realiza o crime, mas faz nascer no outro a vontade de cometer o crime, e por isso se diz que tem domínio sobre a vontade do executor. E como deu o exemplo lá atrás, é aquele que diz vai matar, tem o poder de dizer continua o processo ou para o processo. E vocês podem dizer, mas olha, ele contratou alguém para matar um terceiro, para cometer o crime de homicídio, o terceiro colocou a bomba, mas a bomba não chegou a explodir, mas houve aí uma tentativa de homicídio. Será que aquele que mandou também será punido como autor do crime? Sim. Este também será punido como autor do crime, pois a tentativa é punível e a autoria é igualmente imputado ao indivíduo que deu causa ao cometimento do crime. E o que é a coautoria? A coautoria é quando vários indivíduos em comum acordo decidem praticar determinado crime e todos têm um domínio funcional do facto. Como eu vos disse quando falei sobre a teoria do domínio do facto, é aquele indivíduo que tem poder na prática do crime. Então, na coautoria, todos os indivíduos têm um domínio funcional, têm um domínio sobre a execução ou sobre a não execução do facto típico e doloso. Mas o que sucede é que há uma distribuição de tarefas. Quem viu a série La Casa de Papel cria-se um plano um plano com vista à prática de determinado delito ou determinado crime, todos concordam que querem praticar o crime, mas em contrapartida cada um tem uma função particular para o cometimento do crime. Ao se olhar para a punibilidade desse crime, cada um dos intervenientes será considerado autor do mesmo. Ou seja, todos têm o domínio sobre a concretização daquela prática criminosa. Uma coisa que eu gostava de referir aqui é que na coautoria, cada interveniente do plano criminoso tem consciência do que vai acontecer, do crime a ser cometido. As pessoas acordam e juntamente decidem cometer um delito. Mas o que sucede quando de repente duas pessoas que não se conhecem, sem consciência, decidem assaltar o mesmo banco? Um entrou, já abriu a porta, o outro não sabia, entrou para ele, puxa, facilitado. Um já arrombou o cofre, tirou uma parte, foi embora. O outro que decidiu roubar no mesmo dia também tirou a sua parte, foi. Será que aqui é a coautoria? A resposta é não. Aqui não há coautoria. Aqui o que sucede é uma autoria colateral ou paralela. São, na verdade, dois crimes e não um único crime
que é o que sucede na coautoria, porque na coautoria há um plano global e há um crime. Por exemplo, se forem cometer o crime de roubo, né? O plano é roubar. Se eles roubarem, há um único crime. Aquele roubo será atribuído a todos como crime de roubo. A menos que do roubo morre ou acabam por matar uma outra pessoa, aí vamos juntar o crime de homicídio. Mas considerando que seja apenas roubo e eles simplesmente roubam, aí há um único crime. Ao passo que na coautoria paralela ou colateral, são dois indivíduos que decidem cometer o mesmo crime, né, que é o crime de roubo, mas um sem ter consciência que o outro vai roubar naquele dia. Já íamos esquecendo, gostava de aqui fazer uma nota importante sobre a autoria moral. Na autoria moral ou os autores morais, a doutrina defende ainda que podemos tirar aí duas subcategorias, os instigadores e os autores mediáticos. Os autores mediáticos, se nós olharmos para a norma do artigo 24 do Código Penal angolano, a linha B, diz assim, falando sobre a autoria mediática, usar o facto utilizando como instrumento outra pessoa, ou seja, eu quero cometer determinado crime, por exemplo, explodir uma sala. Coloco uma bomba no interruptor e eu quero que aquelas pessoas que estão naquela sala morram. Vou bater na madeira porque eu é só para dar o exemplo. E eu peço para um terceiro, olha, por favor, poderias acender a luz? E a pessoa, ao apertar a bomba, explode a sala. Ou seja, o que sucede aqui, eu sou uma autora mediática que, embora não tenha feito o crime pessoalmente, utilizei-me de alguém para concretizar o meu crime. Então poderemos aplicar essa situação ou subsumir essa situação na linha B do artigo 24 do Código Penal angolano, que fala sobre a autoria. Agora, e sobre a instigação? O que é isso, instigar? A situação da instigação, que embora não venha descrita no Código Penal, poderemos subsumir na linha D do artigo 24 do Código Penal. Instigar consiste em fazer nascer uma vontade numa outra pessoa. Se eu instigo alguém a matar, basicamente eu faço nascer naquela pessoa a vontade de cometer o crime de homicídio. E a linha D diz o seguinte: determinar dolosamente a outra pessoa a prática do facto, desde que haja execução ou começo de execução. Para que alguém cometa um crime, aceite, eu vou precisar fazer nascer nele a vontade de cometer um crime. Agora eu gostava de relembrar convosco a questão da cumplicidade na comparticipação criminosa. Quanto à cumplicidade, vale aqui referir que a participação de um cúmplice tem natureza secundária, ou seja, não é indispensável para o cometimento do crime. A cumplicidade pode ser diferenciada ainda entre cumplicidade material e cumplicidade moral. A cumplicidade material é aquela em que o cúmplice presta dolosamente, ele sabe que vai ocorrer um crime, presta dolosamente uma ajuda material útil. Por exemplo, alguém decide matar uma outra pessoa e ele auxilia dando, por exemplo, uma arma, uma faca ou qualquer objeto útil para o cometimento do crime. Porém, o auxílio na cumplicidade não é indispensável para a concretização do crime, porque eu posso auxiliar alguém materialmente com uma arma e a pessoa decidir cometer o crime de outro modo. Logo, esse meu auxílio material deixa de ser considerado. E uma coisa que eu gostava de referir aqui é que a cumplicidade deve ser anterior à prática do crime. A pessoa está aí a pensar em cometer o crime, você está aí a prestar auxílio moral ou material, ou deve ocorrer no momento em que o crime está a acontecer, no momento atual, pois não há cumplicidade depois do cometimento do crime, que é o famoso já matou, a pessoa vai dizer, devias ter matado com isso ou com aquilo, não. O auxílio posterior não tem relevância para o direito penal, pelo menos não para o crime já ocorrido, porque a pessoa pode depois prestar o auxílio para carregar o corpo, mas o auxílio que eu me refiro aqui é de um crime já cometido. Embora
Fora óbvio, vale aqui referir que são considerados participantes aqueles indivíduos que não têm um domínio sobre o facto criminoso, mas decidem contribuir ou colaborar para a realização do crime. E foi-me questionado como funciona a comparticipação criminosa nos crimes especiais ou conhecidos como os crimes próprios. Crimes próprios ou crimes especiais são aquele em que o legislador determina características próprias para o indivíduo que é qualificado como autor do crime. Ou seja, antes, quando se falava em parricídio, é a morte ou quando o pai matava um filho. Então, para que o indivíduo ou agente fosse considerado autor do crime, ele precisava ser o pai da criança, como ocorre também no crime de infanticídio. Mas como é que ocorre aqui a comparticipação criminosa? A comparticipação criminosa vai ocorrer com base no que eu fui explicando durante o vídeo. A autora do crime será, então, a mãe, né? Que é aquela que o legislador determina características próprias para assim ser qualificada, porém aqueles que auxiliarem ou colaborarem para o cometimento do crime, colaborarem como a mãe decide matar o filho e alguém empresta uma tesoura para espetar. Essa pessoa pode ser considerada, ok? Com base no que vocês tiveram a oportunidade de ver durante o vídeo. Podemos aqui falar em cumplicidade, um auxílio material, ou pode-se dar ainda o caso da cumplicidade moral, que aconselha, não, você deu à luz, estás meio perturbada, mata o teu filho. Também pode-se falar em cumplicidade moral ou auxílio moral. Ou seja, nos crimes especiais, em caso de comparticipação criminosa, serão considerados autores os indivíduos que possuírem características próprias determinadas pela lei, como dei o exemplo do infanticídio e outros crimes em que o legislador determina características próprias, porém, aqueles que colaborarem ou participarem desse crime podem ser punidos não como autores, mas podem ser punidos como cúmplices, podem ser punidos como instigadores, porém jamais como autores, porque a lei penal determina características próprias nos crimes especiais ou nos crimes próprios. O que quer dizer que aqueles que não possuem as características exigidas por leis podem ser punidos? Podem, porém não como autores, mas como participantes. E aí vai se avaliando com base no que vocês tiveram a oportunidade de ver o grau de participação. Será instigador? Será cúmplice? Será coautor? Isso já fazendo um exercício. Estão a ouvir esse barulho? Shhh. A mamãe vai fazer papa. Pessoal, eu nunca demorei tanto para gravar um vídeo. Comecei a gravar às 0 e são 1h50. E pronto, pessoal, estamos na reta final do nosso vídeo. Eu nunca demorei tanto para gravar um vídeo, mas estou há muito tempo sem gravar vídeos para a direita. Foi um pouco complicado para mim, né? Não em termos de conteúdo, mas o grava, desgrava, a cara e tudo mais. Por que isso, filha? Pessoal, erros de gravação. Chegamos à reta final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de subscrever o canal, deixar as vossas dúvidas, partilhar esse vídeo nas vossas redes sociais, que isso super ajuda o canal a crescer. Deixem o vosso like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.